esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O livro do Apocalipse, em cuja primeira leitura nos encontramos, é um livro de alguém que foi alcançado por um duplo amor. João experimenta ser alcançado pelo amor de Cristo, de modo a deixar tudo para seguir o tudo, e torna-se discípulo amado. A ele está atribuído o 4º evangelho, de uma fina teologia e de um olhar muito sensível ao Deus que é verbo encarnado, que se deixa tocar e escutar, que não se constrange de fazer-se homem e de assumir a nossa condição. É o mesmo discípulo quem toma por mãe a Virgem Maria, tendo a experiência no afeto e no encanto de uma casa em Éfeso, a oportunidade de conviver com aquela que foi também mestra de Cristo. Este homem, agora, ao escrever o livro do Apocalipse, encontra-se exilado, o último dos apóstolos ainda vivo na ilha de Pátimos, lutando para que a esperança não fuja do coração dos homens. O livro do Apocalipse costuma ser interpretado por nós, dada a sua simbologia e as suas imagens, como um livro para despertar medo. Muito pelo contrário. O grande objetivo deste livro é dar a conhecer que, não obstante contradições, sofrimentos e perseguições, a nossa vida está escondida em Cristo. E é olhando para o céu, num rasgo do céu, que João apresenta o versículo 1º do capítulo 12, em cuja leitura nos encontramos. Eis que aparece um mega semeion, um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. João é profeta e também poeta. As palavras de Milton Nascimento,
O poeta tem sonhos teimosos e é quem sonha o que vai ser real. A grande realidade de nossa existência está apresentado neste grande sinal. No sentido próprio, o que João vê é a igreja, que, não obstante todos os sofrimentos e perseguições, está vestida de sol, portanto, da glória divina, pisa o que é mal e instabilidade, simbolizado pela lua, e tem na cabeça uma coroa de 12 estrelas, uma referência a Kahal, ou seja, a Assembleia do Antigo Testamento, constituída pelas 12 tribos, o povo que o Senhor conquistou para si, e a Eclesia, a igreja, que é constituída, tendo como alicerce os 12 apóstolos do Cordeiro. Mas num sentido derivado, numa leitura mais ampla, a igreja é, pois, um grande sinal da Virgem Maria. Porque assim como Maria gerou o corpo de Cristo na história, em sua primeira encarnação, já que ela é a mãe do Deus encarnado, assim também lemos durante toda a tradição que, através dela, de modo particular, o corpo de Cristo, que é a igreja, também é gerado. Maria contribui de uma maneira muito íntima na obra da redenção, desde o primeiro momento, tornando-se mãe da cabeça, e ao longo da história, tornando-se mãe do corpo, já que cada um de nós, como igreja, é corpo de Cristo. Uma mulher vestida de sol, portanto, da luz divina, este sol a respeito do qual fala Malaquias, que é um grande sol de justiça. O Lucas lê no Evangelho que Cristo é sol nascente que veio nos visitar para arrancar aqueles que se encontravam nas sombras da morte, nas trevas. É uma mulher que tem o revestimento de sol na compreensão do que se encontra lá no Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 1, onde a amada, logo nos primeiros versículos, se diz como uma mulher negra, portanto, queimada pelo sol. Portanto, a compreensão que aqui se faz e que está presente na iconografia cristã, pensemos na padroeira da Polônia, que é Nossa Senhora de Częstochowa, é uma virgem negra, porque se reproduz assim, desde os tempos mais antigos, Nossa Senhora como uma mulher negra, para dizer desta proximidade com o sol, próxima do sol, de modo a ser afetada pelo sol, bronzeada por ele, assumindo as suas propriedades. Assim se lê o Cântico dos Cânticos, a proximidade do amor que transforma a alma da amada. Assim também a Virgem Maria é uma virgem negra e morena, porque próxima do sol. Lembremos-nos aqui, passando da Polônia ao Brasil, uma preciosidade que é ir à igreja de São Francisco em Ouro Preto, olhar para cima, vendo uma imagem pintada pelo mestre Ataíde. É uma Nossa Senhora da Assunção, negra e gorda. Muito astuto foi o mestre Ataíde ao apresentar um corpo marcado pelo tempo, já que depois dos 25 anos é muito difícil livrar-se dos lipídios, e uma mulher negra, assim indicando a cor que é a das matriarcas do Brasil, já que o útero que nos forma é um útero de mulheres negras. Assim, o mestre Ataíde, com a sua rebeldia ou com a sua sensibilidade, segue a tradição presente nas Sagradas Escrituras e também na iconografia cristã. Maria é mulher negra, vestida de sol. Tem a lua debaixo dos pés, assim como também é muito presente na nossa iconografia, como vemos a imagem na Imaculada Conceição, tendo a lua debaixo dos pés, porque no sentido diverso, para nós a lua é a testemunha dos apaixonados. Na perspectiva bíblica, a luz da lua é símbolo daqueles temores noturnos, de uma imagem que não se pode compreender muito bem, de algo que não é claro, mas que se insinua, aquelas sombras. E qualquer um de nós que já tenha passado pela experiência de estar à noite num lugar onde falta luz, sabe muito bem que a gente começa a se confundir um pouco com as imagens que surgem. Esta é a ideia de uma mulher que pisa o mal, que triunfa sobre a instabilidade. Por isso tem a lua debaixo dos seus pés. E na cabeça, não um diadema. Aqui quero fazer notar.
O que está no grego, quando se diz que ela é coroada, não é diadema, como seriam as coroas dos imperadores, dos reis e das rainhas, mas Stéfanos, que é uma coroa de vitória. Lembra-se daqueles filmes dos gladiadores, onde o prêmio era uma coroa de louros, própria de quem conseguiu com heroísmo vencer uma dificuldade? Esta é a coroa Stéfanos, de 12 estrelas, de que está revestida a Virgem Maria, porque ela é uma mulher que triunfa do mal e da morte. E é o que nós lemos na segunda leitura, na carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, ao falar do triunfo sobre os inimigos, sobre o maior dos inimigos, que é a morte, diz que Jesus é a primícia dos que morreram. Vemos em Maria, então, junto de Cristo, unida intimamente ao seu mistério, como nenhum de nós jamais será capaz de ser. Maria é uma antecipação deste triunfo, de todas as batalhas, inclusive da morte, que todos nós experimentamos em direção ao céu. O que, num primeiro momento, quando nós olhamos o dogma e a solenidade de hoje, da Assunção, nos causa certo embaraço. Os nossos irmãos protestantes, um certo sentido, até a tradição ortodoxa, vê com uma certa suspeita como é que Maria pode ter já ressuscitado e sido elevada ao céu. Devo recorrer ao padre Antônio Vieira, num dos seus discursos, Sermão sobre a Imaculada, para trazer à luz o que isso significa. Um aparente paradoxo, mas que corresponde à fé. O padre Antônio Vieira, num dos seus sermões, é muito interessante, ele diz que o sol tem sempre dois nascimentos, quando nasce e antes que nasça. E assim ele situa: a luz é filha do sol. Nenhum de nós tem dúvida de que a luz que resplandece no dia é filha do sol. Mas o sol, num sentido paradoxal, é pai da luz, que é mãe do dia, diz o padre Antônio Vieira. Se diz que é dia quando surge a aurora. Ainda antes do sol despontar no horizonte, nós já dizemos que é dia porque surgiu a aurora. No entanto, a aurora, a luz, é filha do sol. Ela, então, chega antes que o sol, não obstante seja filha dele. Assim também acontece com a Virgem Maria. Nós não temos dúvida nenhuma de que o Cristo é sol de justiça, que toda a luz que em Maria resplandece tem sua origem no próprio Deus. No entanto, ela é a aurora da nova criação. É concebida, imaculada, em vista dos méritos da cruz de Cristo. E antes mesmo que toda a criação possa desfrutar da ressurreição, ela, após experimentar a morte de amor, é ressuscitada e elevada ao céu. Portanto, não obstante surja antes, como a luz surge antes que o sol, ela é filha do sol. É muito bela esta leitura alegórica do padre Antônio Vieira, porque, num sentido poético e metafórico, nos ajuda a compreender como Maria, em sendo, do ponto de vista da graça, fruto do próprio Deus, porque não tem luz em si mesmo, resplandece a glória divina, pode, no mistério da Imaculada Conceição e da Assunção, antecipar aquilo que estava reservado para a glória da cruz e também para os últimos dias. Deixemos, irmãos e irmãs, que a Virgem Maria nos ensine como que em nossas vidas, buscando santidade e justiça, se pode resplandecer o sol da glória divina. Aquele sol que, como está em Lucas, nos arranca das trevas e sombras do pecado, da morte, da tristeza em que nós nos encontramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso